Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele só espera você confessar e se mostrar 100% o que você é para Ele. Aí você agrada a Deus. Antes do vídeo começar, deixe seu like. Confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o vídeo. Podemos, pelo menos comigo, querido, assim, não é que eu vejo, muitas vezes eu vou chegar e falar: Senhor, olha, me breca, porque eu já orei, eu já pedi ao Senhor, amém, igreja, aleluia. E aí Deus começa a colocar outras coisas para eu pedir, porque Ele está diante disso, dessa situação que nós estamos passando, querendo nos mostrar algo, amém, aleluia. Várias vezes isso acontece. Aí eu dou aquela lembradinha e falo: Senhor, eu sei que Tu tem ouvido minhas orações, não é? Mas muitas vezes eu estou aguardando algumas coisas e elas parece que não vão acontecer, Senhor, não é? Mas Deus, Ele quer te ouvir, mas Ele vai falar para você também confiar no Senhor. E eu tenho e vou continuar e quero continuar aprendendo que quando a gente passa por momentos da nossa vida que às vezes ficam até mais difíceis, Deus sempre quer tratar algo conosco, amém? Ele sempre quer nos ensinar coisas, amém, igreja? Aleluia. E aqui no capítulo 43, eu vou ler só 2 versos, né? 15 e 16, que diz assim, 43, 15 e 16, Isaías 43, versículo 15 e 16, tá? Então, versículo 15 diz: Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Olha só uma paradinha no 15. Olha como o Senhor se manifesta diante de um caos que o povo estava vivendo, na mão, não é, da Babilônia, dentro de um império que eles foram levados cativos a este império, e lá diante dos seus deuses, diante de seus costumes, não é? Diante de tudo que passavam, eu fico imaginando, falar assim, como os dias de hoje, não é assim tão diferente não, mas vamos falar assim, que como você, é aquilo que os irmãos estão vivendo hoje, né? Que vivem nos países que sofrem as perseguições, que são comunistas, que não dão a liberdade do Evangelho, não é? Mas tem que se sujeitar a viver diante desses deuses que eles cultuam, não é? Então, diante de toda essa, e o ódio que esse povo tinha, e diante de toda essa opressão que esse povo estava vivendo, não é? Deus, Ele sempre levantou profetas para poder dar esperança ao povo. Agora, é interessante nós perguntarmos o porquê que eles foram parar lá. Por quê? O que acontece? Vamos lá, versículo 16 diz: Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda. Olha, se é um povo que tem que acreditar, é o povo de Israel nos milagres de Deus, porque eles que, a nação de Israel tem, né, quem visitou lá, eu nunca fui, mas vejo pelos YouTubes, né, por alguns programas que mostram as coisas, e se um dia assim, desejo Deus permitir, porque é um custo alto para poder ir para lá, né, mas se um dia Deus permitir, com certeza, eu fico pensando como que eu falo: Senhor, acho que eu vou chorar o tempo todo naquela cidade, Ricardinho. Porque você imagina você passar por alguns momentos, uns lugares que aconteceu muita história, e esse povo é um povo que tem que acreditar, não tem como não acreditar, porque existe até hoje as evidências de que Deus operou milagres ali, grandes moveres, né? Houve guerras, diante das pisaduras de Jesus, diante de tudo que aconteceu ali, não é? Se é um povo que tem que acreditar, é eles. Mas eu louvo a Deus, porque Ele tem nos dado essa graça de nós podermos acreditar, e isso através do nosso coração, queridos, buscar ao Senhor,
porque quem busca o Senhor não está buscando qualquer coisa. Você vai sentir o que você está buscando de Deus, aleluia, Ele vai se manifestar. O Senhor está pronto a se manifestar a qualquer um, amém, igreja? Só que agora, como eu estava dizendo, por que eles pararam lá? Porque afastaram-se do Senhor, deixaram de seguir, não é? Foi a escolha deles, deixaram de seguir a Deus, foram por caminhos que não eram para ir, e Deus já tinha avisado. Está aqui, o aviso está até hoje para nós, amém, igreja? Mesmo essa história está situada no Velho Testamento, mas no Novo, Jesus não muda nada, e não se muda nada porque o tema é obedecer a Deus. A única diferença é que hoje o véu se rasgou, não é? Através de Jesus nós podemos chegar ao Senhor, não é? E obter diretamente o perdão dele, e obter a presença de Deus na nossa vida diretamente, você em oração através de Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote, esse Senhor que rasgou o véu, que é o seu intercessor, que temos, na qual o Espírito Santo que nos dá também toda a graça e direção e nos leva ao coração do Pai, através do que? Da nossa oração, amém, igreja? Mas se nós não nos revestimos do poder do Senhor, não tivermos uma devocional, uma palavra, às vezes, igreja, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quantos tem muita correria no dia? A maioria vai ter, né? E às vezes a gente não para. Você fala assim, às vezes acontece comigo também. Fala, meu Deus do céu, não peguei na palavra. Eu louvo a Deus por esses versículos. Hoje a gente tem uma facilidade muito grande, o celular, e você vira e mexe. Por isso que é bom estar relacionado com a igreja, porque vira e mexe você recebe textos, amém, igreja? Aleluia. Não é? E Deus como tem usado através desses textos para falar com a gente, textos bíblicos, né? Mensagens bíblicas. Eu só às vezes assim eu recebo uns textos que às vezes não tem nada a ver, uns trechinhos que precisa tomar cuidado com eles, né? Então, por exemplo, foi a geração, não é, de Noé, no exemplo. Aí você parou ali, e aí o que quer dizer com isso? A geração de Noé, entendeu? Mas quando você vai passar um texto, é aquilo que você fez a devocional, ou aquilo que está querendo dizer aquele texto, algo que, por exemplo, a sua geração é o que? Abençoada? Amém, glória a Deus, não é? Mas eu estou dando a dica aqui, porque às vezes dá-se a impressão que se pega qualquer texto e manda, não, mas o que eu quero dizer aqui é que, graças a Deus que temos esses textos, essas coisas que você pode ler e fazer uma devocional e meditar naquele texto que vai falar com você, amém, igreja? Aleluia. Você recebe por escrito muitas vezes, mas é trechos da Bíblia, palavras às vezes que vai levar você a meditar, e se nisso que você se medita, é aí que você se reveste do poder de Deus, da palavra, porque você cresce no conhecimento da palavra, e aquela palavra ela vai falar com você, ela vai se manifestar até às vezes, não sei, no outro dia, no decorrer do dia ou num outro dia, mas você vai falar, puxa, eu ouvi aquela palavra. E às vezes, que nem no meu caso, tem palavras que eu recebo e falo, meu Deus, aí eu vou lá, procuro aquela referência e vou ver. Aí quando eu estou vendo, eu vou ler aquele capítulo no que está dizendo, e Deus começa a falar muito mais ainda, amém, igreja? Aleluia. Então Deus sempre está enviando a sua palavra, é nós que precisamos. Agora que é bom você ter um tempinho e fazer uma devocional, gastar um tempinho, amém, igreja? Aleluia. Mas na correria do dia, muitas vezes a gente, não é? Então, sai correndo e nem pensa. O perigo disso é que se você não lê, não vê nada, não lê nada, não faz nada, você fica também muito na dependência. Hoje, que nem teve uma vez uma pessoa que ela falou, olha, eu estava nos problemas, não é? E todas as mensagens eu ficava vendo, olha, deixa eu ver se o pastor mandou essa mensagem hoje. Mandou mensagem, mandou. E às vezes o pastor vai falhar, que nem ultimamente nesses dias assim que eu estou corrido demais, às vezes não consigo, não é? Tem dias que as pessoas não recebem, mas porque você está naquela correria, não é? Mas assim, não deu tempo de mandar, as coisas vão acontecendo, uma coisa atrás da outra, mas você tem que, essa é a nossa briga, e você tem que brigar por isto, né? Para poder ter esse tempo e meditar numa palavra do Senhor, amém, igreja? A fé vem pelo ouvir, mas ela também tem uma fé natural e uma fé da incredulidade, que fala assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a televisão, a fé vem pelo ouvir e ouvir o seu vizinho falando mal, a fé vem pelo ouvir e ouvir
não é? O seu próximo, o colega de trabalho, e ouvir a televisão, e ouvir as coisas ruins. Se você ouvir a televisão que está falando a palavra de Deus, amém. Mas eu estou querendo dizer assim, no que você está ouvindo, te alimenta também. Por isso que eu falo a fé da incredulidade. Por aí meio na contramão isso, mas o que acontece? Ah, não vai dar certo. Você ouviu, o outro falou, não vai dar certo. Você também fala, tenho fé que não vai dar certo também. Aí você começa a falar, não vai dar certo. Presta bem atenção que como nós viemos do pecado, nossa carne está aqui numa luta danada, existe uma briga entre o espírito, não é? E a nossa alma, em questão dela se inclinar ou para as coisas de Deus ou para as coisas da carne, que é muito mais fácil a gente prestar atenção nos negativos, nas coisas que nos puxam para baixo. Por isso esse povo parou aí, ó. Desobediência, deixa de fazer a palavra do Senhor, de ouvir. Por isso que Provérbios, Salomão escreveu uma coisa muito sábia lá e falou assim: Senhor, olha, eu gravei, atei-as na tábua do meu coração, para que fique até pendurada, para que eu não se esqueça deles. Amém, igreja? Não é? É como você andar assim, você sai com aquela missão do dia, você faz aquela lista e você tem um alvo. Então todo dia o seu alvo tem que ser Cristo. Nosso alvo do cristão tem que ser Cristo. Tem que ser o reino dos céus, aleluia. E quando se fala reino dos céus, a Bíblia já está dizendo bem claro, Jesus já falou isso. Se buscar primeiro lugar o reino dele, o que vai acontecer com as outras coisas? O que vai acontecer com as suas preocupações? O que vai acontecer com a sua família? O que vai acontecer com o seu trabalho? O que vai acontecer com a sua situação financeira? O que vai acontecer com o seu ministério? O que vai acontecer com a sua saúde? Todas as demais coisas vos serão, Deus vai acrescentar. E se acrescentar, Deus vai curar a enfermidade. Deus está cuidando da sua família. Ele está ouvindo suas orações. Mas muitas vezes a gente esquece esses valores e fica assim: eu preciso muito cuidar da minha família. Eu preciso muito cuidar do meu trabalho. Eu preciso muito cuidar da minha saúde. Você pode se envaidecer com as coisas do mundo e trocar as prioridades. Mas você vê que, preste bem atenção, porque até em Êxodo 23, 25, se eu não me engano essa referência aqui, Deus usa Moisés para falar assim: olha, busca a mim, em primeiro lugar, servireis ao Senhor vosso Deus, melhor dizendo, servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Olha só, Deus já está falando do suprimento das necessidades e outras coisas. E retirarei do meio de vós todas as enfermidades. E essas enfermidades são todas as suas preocupações, todas as coisas que te levam também a ficar enfermo. Deus está cuidando de todas as nossas necessidades. Você vai precisar de milagre? Vai ter situações que vão acontecer, sempre vai ter na nossa vida, porque Deus quer também operar milagres, para que você testemunhe o nome dele, amém, irmãos? Para que você prove. Não é uma maravilha a gente passar por milagres? Só que nós temos também que aguentar o processo dele, para chegar nele, não é? Agora, este povo escolheu, não é o que Deus quer, tá? Mas aquilo que eu tenho falado aqui, toda ação nossa, atitude nossa, toda obra que nós fizermos, ela tem consequência. Você colhe, nós colhemos. E muitas vezes a gente quer que a consequência, entra na consequência ruim, melhor dizendo, entra na consequência ruim, só porque já venho com Deus, já até que Deus resolve de uma vez só. Não, Ele vai cuidar, mas tem um detalhe: processo. Diga comigo, eu vou passar pelo processo. E agora você precisa entender duas coisas. A primeira é a sua escolha. A segunda, a consequência da sua escolha. Amém, irmãos? Por exemplo, pastor, mas eu sou um bom ofertante, eu dizimo, eu oferto. Olha, pastor, eu estou na igreja, eu oro, eu dou. Quantas vezes, irmãos, ao longo da minha caminhada pastoral, né, pastor Ricardo, que a gente escuta isso. Eu já escutei diversas vezes, mas eu oro, eu jejuo e ainda Deus não me ouve. Mas acontece, tem coisa. Eu falo, aguento processos. Tem o tempo de Deus. Continua fazendo. Deus conhece teu coração? Não é? Deus conhece teu coração. Agora tem pessoas que falam isso meio que querendo afrontar, parece que não está acontecendo nada. Ou até usam de afronta para aqueles que ministram a palavra, daqueles que cuidam, de que pastoreiam o rebanho. Mas eu vou dizer, aguenta o processo e Deus vai operar.
Porque eu também penso muitas vezes nisso. Falo, Senhor, estou orando, estou jejuando, né? Estou pedindo, Senhor, todo dia a Bíblia fala, batei, e abrir-se-vos-á, não diz quando, mas abrir-se-vos-á, espera, vai abrir. Agora, se eu busco e reclamo, se eu busco e não creio, se eu busco e jogo na cara do outro, falando assim, ó, não está acontecendo nada, porque eu estou na igreja, estou fazendo isso, nada vai para frente, não sei o quê. Espera aí, eu sempre gosto de me examinar também. Amém, queridos? Porque muitas vezes tem alguma coisa aberta na nossa vida que não muda. Aquela velha historinha. Ô pastor, eu estou mais assim, está endividado, não faço isso, não faço aquilo. Primeira pergunta, você é fiel com Deus? Aí lá vem as coisas. Não, porque não tem como eu ser dizimista. Eu também, eu não tinha como ser dizimista. Eu não tinha. Comecei a pegar aquilo que eu recebia, um monte de coisa, sabendo que nem ia dar para pagar, mas a primeiro era o Senhor, porque isso é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, viu, irmãos? E deixa eu falar uma coisa aqui, um dia eu vou ministrar um pouquinho aqui, uma pregação, bem rápido, porque na verdade na aula do discipulado vai ter essa aula, um pouco mais assim, não é? Para falar sobre isto. Você sabe qual é a grande dificuldade, muitas vezes que a gente não consegue, Deus segura, Ele testa o coração, porque Ele está vendo que se você, às vezes tem pessoas que têm dois tipos de rendimento, e ela pega, ela fala assim, aquele rendimento, eu vou dar daquele menor, mas do maior eu não dou. Aí eu dou uma oferta, agradei a Deus. Está errado, tem brecha aberta, o saco está furado, a fonte de onde você está pondo, e a gente está pensando que está indo bem. E tem pessoas que vai indo, vai falar assim, não, mas tá vendo, não está acontecendo nada. Vai acontecer, por exemplo, se eu ouvir uma mensagem como essa, e nem precisa ouvir, porque às vezes o Espírito Santo vai incomodar e vai pesar. É que a gente tem um dom artístico do pecado, que é chama-se fazer vista grossa. Você vai tapeando, e vai dando desculpa, e você faz uma oferta, aliviou a consciência. Irmãos, precisa tomar cuidado com os jeitinhos que nós damos, porque Deus, Ele já colocou o que acontece. Amém? Por isso que muita gente se afronta, fala assim, ai meu Deus, que afronta é essa? Como Deus pode chamar a gente de ladrão? Mas Ele chamou o povo de ladrão. Ele não chama o ímpio já é, porque não nem crê nele, rouba as coisas dele, trai, faz qualquer coisa. Mas o povo que se diz povo de Deus, não ser fiel com o Senhor, está roubando. Por isso que Ele chama de ladrão. Então, irmãos, nós podemos roubar a Deus, isso eu não estou dizendo só no aspecto financeiro, mas em tudo, não é? Então, tudo que Deus tem dado para você, e a gente vai roubar, às vezes coisas que Deus quer que você, não é, retribua, devolva, vai negar, vai omitir. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque o Senhor leva a sério, Ele não faz vista grossa. O Senhor não é como o homem, o Senhor é santo. O Senhor é Deus poderoso. Por isso esse povo foi parar na Babilônia. E aí quando, digamos, a água bate nas nádegas, aí vamos clamar a Deus. Funciona assim na nossa vida. Enquanto a gente está levando e não bateu, eu costumo dizer, você vai levando? Vai, eu também fiquei dentro da igreja. Por isso que aqui eu falo realmente, dou meu testemunho, por isso que já acontece aqui, mas já aconteceu comigo. Mas assim, a gente está dentro da igreja, e foi meu caso. Eu ouvi o que eu queria, eu não ouvia o que Deus quer que eu ouça. É diferente. É diferente. Então eu fui uma pessoa que eu escolhia quem era o pregador. Não gostava daquele que vinha, às vezes eu vinha, faltou, não é ele. Como não se anunciava, a gente nunca sabia. Mas então você viajava na pregação, sabia que acontece isso? Não é hoje o fulano de tal. Ai meu Deus. Aí você fica pensando lá no mundo, você olha falando, você está olhando para ele, mas essa cabeça está lá fora. É o famoso, né? Eu já falei assim, acho que quem conhece essa aqui sabe. É o crente girafa. O corpo está dentro, mas a cabeça está lá fora. Está olhando o movimento lá fora. Então não está. Agora quando eu quero ouvir o que eu quero, hoje a pregação está falando, ele vai ungir, eu vou pro chão hoje, agora sim, aí você se concentra. Agora, se é uma outra coisa que Deus está querendo falar, isso aí não é muito para mim não. Ih, rapaz, assunto de dinheiro, de dízimo. Ih, rapaz, assunto de pecado. Meu pai, vai doer a consciência. Então você, entendeu? Então, Deus conhecia o coração deste povo e deixou de obedecer ao Senhor. O que aconteceu? O Senhor avisou, se continuar desse jeito, vai acontecer isso aqui. Aconteceu,
foram levados cativos. Mas quando se clama em Deus, Ele é um Deus que tem compaixão de nós. Amém, igreja? Ele tem compaixão de nós. Ele falou para este povo aqui, usado aqui no profeta, falou assim: eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador, o Deus de Israel, o vosso rei. Glória a Jesus. Que o Senhor se manifestou e falou desse jeito: eu sou, por isso que Ele falou para Moisés: fala que eu sou o que sou, porque esse Deus, Ele é poderoso, aleluia. Nele não tem nenhuma injustiça, nele não tem nenhuma imperfeição, nele não tem nenhuma imutabilidade. Pelo contrário, o Senhor, não é assim, o Senhor, Ele não muda nunca. Ele falou que Ele é Deus, Ele não muda, Ele vai cumprir. Amém, querido? Você crê nisso? Nele não há dupla palavra, não há duplo ânimo. Deus não é Deus de duas faces, Deus é Deus de uma só. Aleluia. Amém? Deus não é igual nós, que está de um jeito e põe a cara do outro. Não, o Senhor não é um Deus fingido. Aleluia. O Senhor é um Deus único e poderoso. Se Ele fala, e a sua palavra diz, é sim ou é não. Você não tem aqui na Bíblia eu acho, ou é sim ou é não. Por isso que Ele disse que o que é no meio termo é sim ou não. Não passar disso é procedência maligna, porque dá confusão, dá insegurança. E é isso que o diabo quer na nossa vida, nos trazer coisas que nós ficamos inseguros. Por isso que muitos, diante de problemas, têm dificuldades de perseverar nos caminhos do Senhor. Porque se Deus não fizer o que eu quero, eu não sirvo. Deus sabe que nós somos assim, mas Ele está querendo mostrar algo para você. Ele quer fazer sim o que você quer, Ele quer dar para você sim o que você quer, mas da maneira dele. Isso é diferente. Diga comigo, isso é diferente. Amém, irmãos? Estou falando essa palavrinha aqui para você sempre lembrar. Por isso eu mudei minhas orações. As minhas orações é assim: Senhor, eu necessito disso, quero esse carro, se eu preciso, mas seja sempre segundo a tua vontade. Existem determinações, eu determino, Senhor, mas essa determinação está segundo a vontade de Deus. Amém, irmãos? Se Deus está no negócio, confirma, eu vou. Se Deus não está, não vou não. Se não, né? Então, se Ele não está, irmãos, você vai. E tem pessoas que acham que, eu oro, tá bom, não escuta, eu já orei, mas não ouviu Deus falar. Depois chega e fala, mas eu orei. Não, nós precisamos ver o que está no nosso coração. Esse é o problema. Deu para entender? Por isso que nós precisamos nos examinar, irmãos. Você pode me enganar a mim, você pode enganar o teu próximo, você pode enganar teu pai, tua mãe. Por mais que eles te conheçam, a gente consegue enganar. Eu já enganei minha mãe, muitas vezes meus pais já enganei, já ocultei muitas coisas. Mas de Deus não se engana não. Deus conhece. Se o salmista diz que já sabe que Deus tem a gente na palma da nossa mão, e Ele já sabe, ainda informe a nossa história, ainda, sabe, lá dentro do ventre da mãe, quando você ainda está em desenvolvimento, não sabe nem se vai ser homem ou se vai ser mulher, Deus já sabe. Deus já te chamou pelo nome. Mistério, né? Deus já te chamou pelo nome, é poder de Deus. E o salmista ainda fala assim: o Senhor que sabe, que a palavra que vai chegar no meu pensamento, o Senhor já sabe. Então Deus conhece muito. Por isso está escrito: não se deixa escarnecer, não se deixa por zombaria, não se deixa assim por vista grossa, porque Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele só espera você confessar e se mostrar 100% que você é para Ele. Aí você agrada a Deus. Aí Ele perdoa o pecado. Aí você fecha a brecha. Amém? Aí você tem direito para ser abençoado. Aleluia. Por isso foi muito, aqui principalmente no Velho Testamento, citado, né? Foi muito assim colocado para o povo para obedecer o Senhor e se quebrantar diante dele. Não oculte nada, porque Deus conhece o nosso coração. Amém, igreja? Mas nós temos um Deus compassivo, um Deus que ainda opera milagres. E o Senhor, quando Ele se manifesta aqui, Ele se manifesta dizendo quem Ele é, e Ele fala: assim diz o Senhor que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda. Ele está falando exatamente das aberturas do mar, do rio Jordão, não é?
Então, ou seja, de todas as travessias que o povo passou, desde Moisés até Josué, não é? Ou seja, Deus ele fez no meio daquelas águas o povo passar numa terra seca. E o que o Senhor está falando? Lembra, povo, porque eu ainda faço esses tipos de caminho e faço milagre. Só que nós temos que entender as escolhas que nós fazemos. O povo escolheu errado, mas eles tiveram consequências. Deus operou milagre aqui? Operou, mas eles tiveram que passar pela consequência. Deus perdoa pecado? Perdoou, mas eles tiveram que passar pela consequência. Mas Deus é um Deus de compaixão, amém? Deus é um Senhor, Ele é Salvador, Ele não se esquece de você. Porque e eu louvo a Deus, irmãos, porque quantas vezes a gente pensa que, né, eu mesmo já falo, será que o Senhor, não quero assim dizer que eu tenho até temor de falar isso, porque eu falo assim, meu Deus, mas dá a impressão que o Senhor esquece um pouco, ou está deixando, não sei até quando, mas o Senhor se compadece de você, Ele sabe o momento, a hora certa que Ele vai dar para você essa bênção. Mas diante disso, eu estou sendo tratado, eu estou sendo ensinado, eu vou aprender alguma coisa também. A outra que às vezes eu entro num deserto, como já preguei aqui, porque Deus quer me provar, Deus quer me testar. Não esqueçam de Jó. Você quer um maior dos exemplos? Aqui está Jó. Jó tinha tudo. Jó era um dos homens assim, riquíssimos, e Deus o tornou ainda o mais rico, né? Um dos homens também poderosos, deu o dobro para ele de tudo que ele perdeu, não é? Depois vem Salomão, que o Senhor deu tal riqueza que falou que ninguém ia ser mais. Então todos esses homens foram levados a uma tamanha de uma riqueza tal, de tudo que eles precisavam. Mas Jó, ele tinha tudo, mas de repente perdeu, foi assim num piscar de olho. É um vendaval, começa a matar os filhos, é uma praga, é roubo, leva as pastagens. De repente a casa caiu para o lado de Jó, e fica ele e a esposa, e ainda para variar, a esposa, que é para ser um, só vira para ele e fala: esse teu Deus aí ficou louco, amaldiçoou, ele morre, é melhor para a sua vida. Imagina isso. A situação, e o homem todo leproso, para variar, ficou leproso, se coçava com um caco de telha, vamos falar assim. Olha que situação que esse homem passou, mas porque Deus assim quis ver o que estava no coração de Jó, mesmo que o inimigo tentou. Então, irmãos, isso aqui não porque Jó desobedeceu, mas porque Jó foi provado, amém? E às vezes, Jó, você vê ele reclamar aqui também, você vê ele fazer coisas aqui, mas ele se quebrantou, amém, queridos? O que ele passou, amigos também que induziram a outros caminhos, outros que repreenderam, outros que vieram, mas Jó aprendeu, e ele encerra toda a passagem dele quando o Senhor restituiu ele, que Deus chegou e viu até o limite. Para pensar, hein, irmãos? Às vezes a gente está numa cama enfermo, está numa situação e você fala: Senhor, esgotou a força, e Deus fala: continua mais um pouco. E você fala: meu Deus, mas eu não estou aguentando. Deus fala: tá sim, você aguenta. E você vai ver se aguenta. Quantos já falaram assim: eu não aguento mais isso? Quantos? Seja sincero. Mas você está aqui, você morreu? Eu fui no teu velório? Não fui. Também se você morreu, você não ia ver se eu fui ou não, você já era. Ô, irmão, você está aguentando, você não percebe não? Você está aguentando? Você está aguentando a família, você está aguentando a situação financeira, você está aguentando as dores, ou você está aguentando a espera para o seu milagre acontecer? Porque quando a gente desiste, mesmo, Deus sabe onde vai. Ele vai enviar essa provisão, Ele vai te dar o caminho, Ele vai chegar naquela hora. Amém, irmãos? Deus, se Ele provar você, porque Ele quer provar, Ele sabe tanto você vai. Agora, se é a desobediência e tem brecha aberta, Deus vai deixar você chegar lá no osso mesmo. Você vai ser avisado. Então, chegar lá, Ele é o Senhor, e eu quero dizer para você que é esta a palavra. O Senhor vai fazer caminho, aleluia, no meio dessa sua tempestade. Você crê nisso? Nessa situação que você está vivendo, mas escute a palavra do Senhor, porque Ele quer criar caminhos aonde não existe. Ele vai dar saída para você. O mar está fechado, as ondas estão altas,
o vento está forte, mas você vai atravessar essa tempestade para chegar do outro lado, porque quando você está no altar de Deus, o Senhor dá graça para você e vai ser de milagre, vai ser uma virada na sua vida, vai ser um milagre que vão ficar pasmos. Ele tem compaixão. Jesus mesmo aqui, ó, em Lucas capítulo 7, versículo a partir do verso 11, diz assim: em dia subsequente dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosas multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. O Senhor se compadece da gente. Aqui está uma boa resposta. Deus se esqueceu de você? Não. O Senhor conhecia a vida dessa viúva? Conhecia. Ele estava na terra, Jesus estava aqui, mas ele, acho que ele é o único Deus, ele é o Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele sabe de todas as coisas, mas ele estava no meio daquela multidão, estava numerosa, se aqui na minha tradução fala numerosa multidão, e com aquela mulher, ela devia ser muito querida, deviam conhecer a história dela. Havia uma grande multidão no momento fúnebre pela vida do seu único filho. Essa mulher era viúva e ela já tinha perdido o seu marido. Mas o Senhor naquele momento chamou até, ninguém falou: olha, não, Jesus podia estar intertido, o Senhor podia estar intertido, porque a multidão era grande, muitos milagres ele estava fazendo, muitas curas, muitos pedidos haviam sobre ele, os discípulos que ele já andava com ele ensinando ao mesmo tempo. Você pensa, aquele alvoroço, aquela numerosa, né, multidão, com ele, com Jesus, as pessoas gritando. Como que ele conseguiu ver? De repente ele consegue ver e para com tudo aquilo e vai até essa viúva. Olha que coisa linda. Porque o Senhor estava conhecendo o coração daquela mulher. Aquela mulher podia estar falando: e agora? O que eu vou fazer da vida? Meu único filho faleceu. Ela estava pondo a sua confiança nele, para poder prover, suprir as coisas, a companhia, enfim, mesmo que o filho se casasse, enfim, mas não era uma família, ninguém vai ficar diante de uma necessidade, ou até a mãe conseguir alguma coisa, mas de repente morreu o filho, e o Senhor está vendo a situação, e naquele momento, sem aquela mulher pedir nada, estava triste, talvez nem conseguia ver Jesus, porque perdeu o marido, e agora perdeu o filho e ficou sozinho. Não é grande o problema, irmão? Sim ou não? Não é grande? E às vezes a gente não consegue olhar um milagre, mas Deus está olhando a gente, sabia? Aleluia, Deus está te olhando, sabia? Deus está te olhando, sabia? Às vezes nossa visão se embaça no choro e não consegue enxergar mais e nem ter esperança. Aquela mulher não tinha mais esperança, aquela mulher não tinha mais certeza do futuro de vida dela. Não tinha mais. O que ela ia fazer naquela situação? Vai saber a situação financeira dela, vai saber se não estava na necessidade. Não é só isso, porque estava com o marido, com o filho por causa da situação financeira, não é isso. Mas você ter uma família, você ter a sua família própria e começar a perder, a gente sabe disso, é doloroso, sim ou não, irmãos? Amém, igreja? Deus, Ele nos alerta com essas palavras para mostrar para você o seguinte: Ele espera de nós uma vida de fé. Amém? Diga comigo: Deus espera que eu tenha fé, que eu seja obediente e tenha fé, e confie, e aprenda a entender os processos que eu vou passar. Aleluia. Mas sempre tem duas escolhas: ou eu obedeço, ou eu não obedeço. Se eu não estou obedecendo, eu me arrependo, vai ter um processo, mas Deus vai mudar essa história se você se arrepender, e vai te ajudar a passar por esse processo. Amém, igreja? O Senhor se compadeceu desta mulher, fez um milagre. Eu quero dizer, o Senhor está vendo a tua situação, Ele se compadece de você. Amém? Tem coisas que você nem precisa pedir, porque o Senhor já está preparando para você. Ele vai chegar assim na hora certa, pode deixar, irmãos. Amém, queridos? Aleluia. Mas Deus ainda está operando milagres.
E se você crê, fique em pé comigo. Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.